Eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Bom demais! Estamos aí novamente para a nossa segunda lição de 2021. Sucesso total! Maravilha! Vamos lá para a nossa lição de número 2 do nosso querido ano 2021. E você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. É sempre muito bom tê-los aqui. E, deixa nos comentários aí quem está assistindo. Talvez tenhamos amigos aí, a gente consegue saber exatamente todos que estão assistindo. Mas põe o seu nome aí pra gente saber quem está assistindo. Você é nosso amigo, você nos conhece, você não nos conhece, de onde você fala? Manda aí pra gente saber, pra gente se conhecer melhor, pra gente bater um papo legal. Você viu aí o título da edição de hoje, você viu a foto que apareceu aí no começo e o título do vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre o poder do pecado. Semana passada falamos do poder do Evangelho e dessa vez estaremos falando sobre o poder do pecado. Então fique ligado porque vamos falar coisas muito importantes hoje, ok? Então pega a sua Bíblia, pega a sua lição, se você tiver a sua lição, pega um lápis, pega uma caneta, pega um papel para fazer anotações, mas pelo menos a Bíblia a gente pede encarecidamente. Pega a sua Bíblia para você poder acompanhar as leituras conosco. Hoje vamos ler aí alguns textos bíblicos para a gente poder guiar as nossas ideias e vai ser muito bom ter você com a gente acompanhando na Bíblia, ok? Vamos começar com uma oração então? Então se você quiser, pausa o vídeo, pega o que tem que pegar e volta aqui que a gente vai orar. Fechou? Bia, ora pra gente. Vamos lá. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse sábado que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por mais esse momento. Que o Senhor esteja ao nosso lado, que possamos aprender mais sobre Ti nessa lição. Que o Senhor nos ampare e nos conceda a sabedoria, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha! E como sempre, cada lição nós temos um verso que a gente escolhe para dar um destaque, para a gente poder pensar nele durante a semana. E o texto-chave da semana é Romanos 2, do verso 1 até Romanos 3, verso 20. Então é um trecho longo. Romanos 2, 1 até Romanos 3, 20. E o verso que nós escolhemos para a gente poder pensar e para a gente poder meditar e que a gente tira uma preciosa verdade dele é Romanos 2, 23. Fica ligado. Romanos 2, 23, que fala o seguinte. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então aqui é uma pergunta de Paulo. Em outras palavras, você se gloria de guardar a lei? Você transgride a lei? É aquela famosa hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. Parece uma coisa, mas é outra. É esse negócio. Então que lendo esse verso, a gente se lembre que nós não podemos ser hipócritas. Falar uma coisa e fazer outra. Parecer uma coisa e ser outra. Esse é o ponto, que isso não existe em nós, em nome de Jesus. Amém. Fechou? Muito bem. Como sempre, e como já foi na semana passada, sempre não, né? Porque a gente está na segunda lição, mas vai ser sempre assim. Vamos para o nosso momento da nossa charge. Toda lição da semana tem uma charge, e nessa lição não é diferente. Nós vamos colocar aí a foto da charge. Olha, leia a charge, é uma charge bem legal. E a gente já vem. Fica ligado aí. Charge para você. E aí, conseguiu? Dê uma olhada na charge bem legal. E é o seguinte, o que você entendeu da charge? A lição, todo começo da lição, ela traz algumas linhas para a gente poder escrever aquilo que a gente acha que a lição trata. Só porque a gente viu a charge pelo texto-chave que nós lemos e que inclusive a gente pede para você ler aí na sua casa tranquilo, o texto inteiro lá de Romanos 2:1 até 3:20. E agora é o momento de a gente dar a nossa opinião, a gente colocar aquilo que a gente entendeu da charge. Deixa a sua opinião aonde? Nos comentários. Deixa a sua opinião nos comentários aí e a gente vai falar a nossa. Eu vou ler a minha
e a Bia vai ler a dela. A minha opinião para essa charge, eu escrevi o seguinte: todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Todos precisamos de Cristo, ou seja, está todo mundo na mesma condição de pecado, de natureza pecaminosa. Esse que eu entendi. Bia? E complementando... Um complemento. Não devemos julgar as pessoas. Perfeito. Uma coisa está ligada na outra, e é justamente o que a gente vai falar nessa lição. São essas duas ideias que a gente vai concentrar na lição de hoje. Antes da nossa lição, uma pausa rapidinha para nossa música que a gente vai indicar para vocês. E a música de hoje qual que é, Bia? Preciosa Graça. A música é Preciosa Graça, da Joyce Carna Sally. A gente vai jogar foto para você poder, depois você pode escutar no Spotify, no YouTube, no Deezer, onde você quiser. Mas ouça essa música quando você quiser. Preciosa Graça, da Joyce Carna Sally. Foto para você e a gente já vem. Maravilha! Viu aí a foto da música? Então não deixe de escutá-la porque ela é muito bonita. Fechou? Maravilha! Vamos para a nossa recapitulação da nossa querida lição dos jovens. E para a gente começar, como sempre, com a pergunta é muito simples. Deixa a tua resposta nos comentários. Ou se você não quiser escrever, pelo menos responda aí para você. A pergunta é muito tranquila. Bia, galera que está nos assistindo, quem está no barco do pecado? Imagina que o pecado é um grande barco. Quem está nele? Quem você acha que está nele, Bia? Todos nós. Todo mundo. A Bíblia é clara em dizer que está todo mundo nesse mesmo barco. No sentido de que todo mundo possui essa mesma natureza, essa mesma condição do pecado. É a primeira coisa que a gente tem que entender. E todos estamos no barco do pecado, sem exceção nenhuma. Então você está no barco do pecado. Eu também estou. A Bia também está. Olha para o teu lado. Se você vê alguém, também está. Qualquer pessoa está no barco do pecado. Todos estamos contaminados pelo pecado. Todos estamos contaminados pelo pecado. Entendendo isso, a gente pode falar aqui sobre um perigo que existe no nosso meio. E é o perigo que a lição trouxe. O perigo é aquele perigo de eu olhar para as pessoas e eu me sentir superior. E, consequentemente, eu acho que o outro é inferior a mim. Esse é o grande perigo que a lição começou falando. Eu me olhar como alguém superior, ao mesmo tempo, obviamente, que eu olho para o outro como alguém inferior. Eu olho para mim como alguém que não precisa da misericórdia de Deus. E eu olho para o outro como alguém que não merece a misericórdia de Deus. Esse é o grande perigo que nós corremos no meio religioso. Achar que nós somos melhores e achar que o outro é pior que eu. Achar que eu sou o queridinho de Deus e achar que o outro não merece nada. Esse é o perigo. Esse é o ponto-chave que nós temos que estar muito ligados nisso. Um texto bíblico que vai fazer uma referência, que vai nos falar sobre isso, é Romanos. Vamos dar uma passeada em Romanos hoje. Romanos, capítulo 2, no verso 1. Romanos 2, verso 1 diz o seguinte: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Muito bem. Quando eu olho para alguém e julgo uma pessoa, eu condeno uma pessoa, eu estou fazendo a mesma coisa comigo. Porque a mesma situação daquela pessoa é a minha situação. Talvez não o mesmo pecado, ok. Mas a minha condição é a mesma da dela. Ela também está em qual condição? Qual é a condição, natureza dela? Pecadora. Ela é pecadora. E eu também sou. Então quando eu aponto o dedo para condenar uma pessoa, eu estou fazendo isso para mim.
eu estou fazendo isso para mim. Quando eu condeno alguém pelos seus pecados, eu estou me condenando. Quando eu acho que uma pessoa é pecadora demais para a graça de Deus, eu estou me condenando, porque a situação dela é a minha situação. Todos estamos infectados, já que estamos num tempo de pandemia, todos estamos infectados por esse vírus que é o pecado. Todos, sem exceção. Então não tem como eu olhar para uma pessoa e me sentir superior a ela, porque a gente está igual. Beleza, ela peca de um jeito, eu peco de outro. Mas a nossa condição é a mesma. E todos precisamos de Cristo. Eu preciso de Cristo tanto quanto ela precisa e vice-versa. Então eu não posso olhar para alguém como se eu fosse superior a ela, porque a nossa condição é a mesma. Como disse a tirinha, é o sujo falando mal lavado. Falando mal lavado, é a mesma coisa. E aí vem uma outra pergunta. Como que a gente pode evitar esse erro? Como que a gente faz? Como não se sentir superior? O que fazer para que a gente não se sinta superior ao outro? Vamos à Bíblia. Nós vamos ler 2 textos que a gente tem que entender 2 coisas para responder essa pergunta. 2 coisas. O primeiro texto está em Romanos, no capítulo 3, no verso 23. Se liga aí. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que a gente falou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Todos nós. Primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa está num famoso verso. João 3,16. Se liga aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui a gente entende o seguinte. Todos podem ser salvos em Cristo Jesus. 2 coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender para não se sentir superior. Que todos precisam de Deus. Todo mundo está num barco. Sim. Todo mundo é pecador. Tanto eu quanto a pessoa que eu condeno. Que não deveria fazer isso. Segunda coisa. Que a gente acabou de ler em Romanos, em João 3,16. Todos podem ser salvos. Então, ao invés de a gente olhar para as pessoas como inferiores a nós, que Deus nos ajude a olhar para elas, e até para nós mesmos, como candidatos ao reino. Esse é o ponto. É entender que todos somos candidatos ao reino e que todos nós, a menos que todos aceitemos o sangue de Jesus, o novo nascimento pelo batismo, que todos nos convertamos, todo mundo merece morrer. E ponto. Porque o salário do pecado é a morte. E está todo mundo contaminado pelo pecado, então todo mundo tem que o quê? Morrer. É simples. É um raciocínio lógico. Tem segredo. Todo mundo merece morrer. E a menos que todos nós aceitemos o sangue de Cristo, já era. Não tem o que fazer. E tanto eu quanto aquela pessoa, todos merecemos morrer. E se não for a graça de Cristo, a gente vai morrer. Independente das nossas obras. Calma lá. Vamos por partes. As obras são importantes na caminhada cristã? Sim. Com certeza. Com certeza. Mas, porém, a obra não salva. O que salva não é a obra. O que salva é Cristo. Como a própria lição trouxe, a gente tem que entender que no juízo de Deus não vai ter uma balança onde Deus vai colocar as minhas boas obras e as minhas más obras. E aí vai ver o que pesa mais. A caminhada cristã não se resume em pontos. Ah não, eu fiz tantas boas obras, então eu tenho tantos pontos. Ah não, agora eu fiz obras más. Então Deus está tirando ponto de mim. E no final tudo vamos ver se eu tenho mais ponto bom ou está faltando ponto. Isso não é caminhada cristã. A caminhada cristã não se resume em pontos. A caminhada cristã se resume em direção. Quando nós nascemos, a gente nasce em pecado.
nós nascemos em direção à perdição. E a menos que eu mude essa direção, já era. A menos que eu me arrependa, a menos que eu me converta e ande para outra direção com Cristo, não tem salvação. Então as boas obras, elas são importantes? Sim. Mas as boas obras, elas apenas manifestam a direção que eu estou indo. Esse é o papel das boas obras. O que vai decidir o meu destino lá na frente não são as minhas boas obras, é a direção que eu estou indo. Até porque não tem como eu pegar o meu carro, nem carro eu tenho, mas imagina que eu tenha. Não tem como eu pegar um carro e sair em direção ao Rio de Janeiro e querer chegar no Paraná. Não vai rolar. Não vai rolar. Imagina que você pega o seu carro, você está indo para o Rio de Janeiro e você quer chegar no Rio Grande do Sul. E durante o caminho para o Rio de Janeiro, você começa a puxar aquele sotaque gaúcho. Se você é gaúcho, um grande beijo para você. Seu sotaque é incrível. Imagina que você está indo para o Rio de Janeiro e você quer chegar no Rio Grande do Sul. E você começa a falar no sotaque do Rio Grande do Sul e você chega no Rio de Janeiro falando o sotaque do Rio Grande do Sul. Você não chegou onde você queria. Você simplesmente chegou no lugar errado achando que estava certo. Você apenas anestesiou a sua mente achando que estava tudo bem. A boa obra não salva. A boa obra, ela manifesta. Ela deve manifestar a direção que eu estou indo. É a direção que eu vivo. É o meu estilo de vida que vai dizer qual o meu destino. Não a obra que eu faço. A obra simplesmente manifesta. Mas se toda a minha religião se baseia em obras, já era. Porque eu sou salvo pela fé em Cristo. De novo, a gente bate na tecla. A obra tem importância? Sim. Tem. Sim. Muita. Mas ela manifesta onde eu estou. Ela manifesta para onde eu estou indo. E ela não me salva. A obra é resultado da salvação em Cristo e não o motivo da salvação. A obra somente manifesta. E ponto. Ponto final. É isso que nós temos que entender. Que a obra manifesta. A menos que haja arrependimento, não existe salvação. Eu posso ajudar o mundo inteiro. O mundo pode me aplaudir. Eu posso ser o cara. Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel não sei o quê. Você pode ser o cara. Se não houve arrependimento e conversão, não existe salvação para mim. Porque as obras não me salvam. Vamos ler um texto bíblico. Romanos de novo. Romanos 2. Romanos 2. Verso 4 e verso 5. Se liga aí. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Tem mais um, né? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Muito bem, então sem arrependimento não rola. A bondade de Deus me conduz ao arrependimento, que é necessário, ele é fundamental para a caminhada cristã. Lembra de João Batista? Quando você vai lá para o Novo Testamento, quer dizer, já estamos no Novo Testamento, mas volta um pouquinho nos Evangelhos. Você vai ver que João Batista pregava uma mensagem de arrependimento, porque o arrependimento ele é essencial na caminhada cristã. Não adianta fazer boas obras se não existe arrependimento, se não existe conversão. Deus não vai observar as quantidades das minhas boas obras, ele vai observar a direção que eu estou indo. Eu já ouvi a seguinte frase: ninguém vai se perder pelo pecado que cometeu, mas pela graça que rejeitou. Pensa nisso. Pensa nisso. O cristianismo se resume em estilo de vida. Não são obras pontuais, não são obras para ganhar ponto com Deus, é estilo de vida. Esse é o ponto do cristianismo. Isso é cristianismo. O pecado é uma condição
que nós precisamos ser purificados pelo sangue de Cristo que venceu o pecado. Só isso pode nos purificar do pecado. O sangue de Jesus. E quando nós temos o sangue de Cristo, quando somos justificados pelo sangue de Jesus, a gente manifesta boas obras. Porque, afinal de contas, pelos seus frutos os conhecereis. Obras são importantes? Sim. As obras manifestam, as obras me fazem conhecer o caminho que eu estou seguindo. É uma consequência. Esse é o ponto. As obras não são causa da salvação. As obras são consequência da salvação. Essa é a diferença que a gente erra muito. E a gente tem que lembrar. Obras não são a causa da salvação. Obras são consequência da salvação. E para fechar, a lição falou de um julgamento necessário. O julgamento que eu não posso fazer é aquele julgamento condenatório. De eu olhar para a pessoa, essa aqui vai para o inferno, ela é muito ruim, ela é muito pior e eu sou muito bom. Isso eu não posso fazer. Eu não posso fazer o julgamento condenatório. Mas existe um julgamento que eu posso fazer e um julgamento que é necessário no âmbito religioso. Um julgamento onde eu analiso as obras. Uma coisa é eu olhar para a pessoa e condená-la e falar que ela está perdida e que ela é inferior a mim. Outra coisa é eu olhar para as obras que ela exibe e compreender a partir disso o seu estilo de vida. O que é muito necessário. Se você tem cargo na igreja, você sabe o que a gente está falando. Para que alguém tenha cargo, é óbvio que você vai analisar. Para essa pessoa ser escolhida, será analisada a conduta dela, aquilo que ela exibe. Então esse julgamento de entender o estilo de vida da pessoa, ele não é errado, ele não é proibido. O julgamento condenatório, sim. O julgamento condenatório, sim. E para a gente fechar, vamos ler um verso que está dentro de uma história que vai nos mostrar isso, essa questão de julgamento. João, capítulo 8, no verso 11. Bia, em alto e bom som. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O famoso caso de Jesus com a mulher adúltera. Né? Então, Jesus olhou para aquele ato e Jesus entendeu que ela estava errada. Ou seja, Jesus fez uma espécie de julgamento. Só que Jesus não a condenou. Não foi um julgamento condenatório. Não foi para condenar a pessoa. Foi para saber a situação. Foi para entender o que acontecia com ela. Então o julgamento que nós podemos fazer, o julgamento como traz o título da lição, o julgamento justo, não é o julgamento condenatório que nós temos que fazer. Não é o julgamento legalista. Mas é analisar as obras e entender o que está acontecendo na vida de alguém. Não para eu julgá-la e não para eu me sentir superior a ela. Olha como eu sou bom. Ufa, olha, minha vida é muito melhor que a dela. Eu não faço isso. Não. Para eu ajudá-la no que ela precisar. Lembre-se, enxergando aquela pessoa como candidata ao reino de Deus. De Deus. Porque ela também pode ser salva pelo sangue de Cristo. Então, que os julgamentos que nós fizermos, não condenatório, mas esse julgamento pelas obras, por aquilo que a pessoa exibe, não sejam para a gente se sentir melhor. Nem para a gente acariciar a nossa culpa. Ai, olha lá, ela também peca. Ufa, posso pecar em paz. E olha como... Não. Não. Que os nossos julgamentos sejam para honra e glória de Deus, para levar pessoas para o céu e não para condená-las. Pense nisso. Reflita nessas mensagens. E se você quiser, deixa nos comentários aquilo que você desejar. Fechou? Fechou. Trouxemos aí algumas citações de Ellen White. Então,
Fique ligado, temos aqui 6 citações de Ellen White. É bênção. Vamos lá, Bia? Vamos lá. Citação número 1. Uma pessoa não pode ser capaz de... Não, uma pessoa pode. Desculpa. Uma pessoa pode não ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos, nem descrever todas as circunstâncias do processo de conversão. Mas isso não prova que ela não seja convertida. Muito bem. Segunda citação. Cristo disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como o vento, que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Esse poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser à imagem de Deus. Terceira citação. Embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Pesado. Quarta citação. O caráter é revelado não por boas obras, nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. Lembra da direção. Penúltima citação. Cristo, sempre estaremos pensando nele. Nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. E a última citação. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Não mais se comportarão de acordo com os antigos desejos, mas pela fé no Filho de Deus, seguirão seus passos, refletirão seu caráter e se tornarão puros, assim como ele é puro. Top. Amém. Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a entender que todos seres humanos, precisamos de Jesus. E que a gente aceite a Cristo, que você aceite a Cristo na sua vida. E que a partir daí você leve pessoas a aceitá-lo também. Não condene pessoas, mas leve pessoas a Ele, para que sejam lavadas no sangue do Cordeiro e para que sejam salvas. Amém. Vamos orar? Vamos. Oremos. Santo Deus, que o Senhor nos ajude, por favor, a entendermos que ninguém é melhor do que ninguém. Que todos carecemos da Tua glória e que todos necessitamos da Tua graça. Nos ajude a aceitarmos a Cristo a cada dia. Perdoe nossos pecados e nos ajude a andarmos na direção correta. Nos ensine mais sobre tudo que nós falamos aqui. E que a gente não julgue as pessoas e nos perdoe se já fizemos. Muda-nos, Senhor. E tudo nós oramos, inclusive tudo que está guardado. Nós oramos suplicando teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E para a gente finalizar, não podemos esquecer que a gente lê, Bia? Efésios 5, 8. Efésios 5, 8. Bia, lê pra gente, por favor. Em alto e bom tom. Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como Filhos da luz. Maravilha, galerinha. Se vocês precisarem de algo, estamos aqui. Chega mais e vamos bater um papo, se você precisar. Fechou? Fique com Deus. Uma ótima semana. A gente se vê na semana que vem. E que sejamos Filhos da Luz. Beijos.